A hipocrisia da esquerdária petista é de um nível surreal. A canalice desse povo não para de nos surpreender. Estão revoltos porque chegou ao Brasil um voo dos Estados Unidos com brasileiros deportados daquele país e, pasmem, eles estavam algemados. Meu Deus, esse Trump é um monstro. Logo, a internet foi tomada por posts petralhas berrando como hienas no cio para esse caso. A indignação tomou conta deles. Ocorre que trata-se de mais uma falácia da esquerda, como sempre fazem. Se fazem de vítimas e a indignação é seletiva. É a cara deles. Essa deportação não tem nada a ver com o Trump e o uso de algemas sempre foi feita. Mas antes não interessava. Quando eles vinham para cá algemados no governo Biden, segue o jogo. Vem que eu vou explicar. Antes de mais nada, por favor, deixe um like no meu vídeo. Se não for inscrito, se inscreva para ajudar a este sofrido canal a ganhar um pouquinho mais de relevância. Chegou ao Brasil na noite do dia 24 de janeiro um voo dos Estados Unidos com 88 deportados brasileiros. O destino era Minas Gerais, porém por um problema técnico tiveram que fazer uma escala em Manaus e lá foi constatado que eles estavam algemados e acorrentados. Neste sábado, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, informou ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre uma tentativa de autoridades dos Estados Unidos de manter cidadãos brasileiros algemados durante o voo de deportação para o Brasil. O Ministério da Justiça ordenou às autoridades dos Estados Unidos a imediata retirada das algemas quando o avião com os deportados aterrissou em Manaus, em repúdio ao que considerou flagrante desrespeito aos direitos fundamentais de seus cidadãos, informou em uma nota oficial. Uma fonte do governo brasileiro explicou à agência France Presse que essa deportação não tem relação direta com a operação contra imigrantes ilegais iniciada nos Estados Unidos após a posse de Donald Trump. Esse voo se insere em outro contexto, um acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos de 2017 que permanece em vigor, disse a fonte. A Polícia Federal informou em outro comunicado que o voo procedente dos Estados Unidos aterrissou na noite de sexta-feira com 88 brasileiros a bordo. A aeronave tinha como destino a cidade de Belo Horizonte, mas apresentou um problema técnico e teve que passar a noite em Manaus, que estava prevista originalmente como escala. Os brasileiros que chegaram algemados foram imediatamente liberados das algemas, afirmou a Polícia Federal, em garantia da soberania brasileira em território nacional. O presidente Lula ordenou neste sábado que um avião da Força Aérea Brasileira assumisse o transporte dos deportados até o destino final, Belo Horizonte. Esses deportados de agora ainda não tem nada a ver com o governo Trump. Não daria tempo hábil de você fazer todo o trâmite legal, enfiar esses caras num avião e trazer de volta para cá. Então isso aí já era, ainda era do governo Biden, só que foram trazidos agora. Voos como estes foram recorrentes na era Biden e da mesma forma deportados e algemados. No último dia 10 de janeiro chegou em Belo Horizonte um voo com 100 deportados brasileiros. Mas não foi notícia, não será notícia porque não interessava a agenda esquerdista petralha. Agora interessa. Poder 360, governo Lula recebeu 32 voos de deportados por governo Biden, com 3.660 pessoas. O uso de algema é padrão, mas só ontem foi a única vez em que se indignaram. Fala se não são um bando de filho das... Quem foi a única autoridade brasileira que lutou contra isso? Jair Bolsonaro, que em 2022 já pedia a mudança de procedimentos à gestão americana. O pedido ficou em análise e até hoje, nada. O desgoverno do bandido não mexeu uma palha para mudar o cenário. Bolsonaro colocou o dedo na ferida, depois o vagabundo assumiu. Como era o governo Biden, não vamos nos indispor com um probleminha desse à toa. É a cara desses vagabundos. 3 anos depois, o cachaceiro se diz indignado. É difícil. Biden supera Trump e Obama em deportações de brasileiros nos Estados Unidos. Entre 2021 e 2024 foram 7.268 pessoas deportadas. Mas só agora que eles acordaram para o problema. A Masterchef da roubalheira, a coxa, a amante, a Crazy Hoffman foi ao X e, dentre outras bobagens, disse: não eram criminosos, por que as correntes? Trump prometeu deportação em massa e pensar que esses bolsonaristas festejam Trump que quer humilhar o nosso povo. Só um exemplo, neste último voo estava Simval de Oliveira, condenado a 5 anos de prisão federal por conspiração e lavagem de dinheiro. Condenado desde março de 2022. E o ministro Ricardo Lewandowski ainda não se livrou da sua megalomania adquirida no Supremo, que o faz delirar que possui jurisdição no mundo inteiro. Sua indignação diante do uso de algemas em brasileiros deportados dos Estados Unidos não passa de um espetáculo retórico vazio.
Os deportados infringiram leis de imigração norte-americanas, configurando crimes sobre a legislação daquele país, e as medidas de segurança adotadas, como o uso de algemas, foram aplicadas dentro da jurisdição americana até o desembarque em território brasileiro. Claro, eles também prezam pela segurança daquelas pessoas que estão realizando o voo. A tentativa de Lewandowski de estender sua autoridade a atos soberanos de outro país é no mínimo uma demonstração de arrogância deslocada do direito internacional. Para piorar, não há registros de que o governo brasileiro tenha conseguido estabelecer contato com o governo norte-americano para iniciar um diálogo com a nova administração. Esse vácuo diplomático causado ou pela incompetência do nosso governo ou pela recusa do governo Trump em negociar com regimes tirânicos, ilegítimos e apoiadores de terrorismo, deixou o Brasil em uma posição humilhante. E agora o Brasil quer pousar de diplomático, quer pousar de defensor dos direitos humanos, enquanto apoiam Hamas e terroristas, o ditador da Venezuela. Tá tudo certo. De novo, pura hipocrisia. Entende por que essa quadrilha é tão odiosa? Entende por que temos que derrubar essa facção criminosa? Não há uma única situação em que não mentem, não distorcem e não se vitimizam. Até ontem estavam cagando e andando para os deportados brasileiros, não estavam nem aí. Agora bastou chegar a era Trump e chegar o primeiro voo para que começassem a dar os seus botes. É mais uma forma de desviar o foco da incompetência, da corrupção, da destruição do Brasil nesse desgoverno de merda do PT. E o consórcio, a grande mídia brasileira, foi na mesma pegada. Não se ouve hoje uma única notícia diferente do que senão os coitados dos deportados brasileiros. Não concordo. Preferiria que eles continuassem lá de boa, trabalhando. A gente sabe do sonho americano que o brasileiro tem, tal, mas, meu amigo, eu já fui deportado uma vez. Eu sei como que é difícil, entendeu? Não cheguei a ser algemado, mas fui deportado da Inglaterra para a Bélgica, que então era o meu país de origem. Paciência, vou fazer o quê? Perdi meu emprego, perdi minhas coisas, perdi tudo que eu tinha. É o risco que a gente corre. Todo brasileiro que vai para os Estados Unidos sabe o risco que está correndo. Para a esmagadora maioria, dá certo, mas para alguns, a casa cai. E para aqueles que cometem crime nos Estados Unidos, a casa cai. E aí tem que cair mesmo. Paciência, bandido aqui ou bandido lá, eu preferia que o bandido ficasse lá. Esse Simval criminoso, eu preferia que ele continuasse lá. Pelo menos a gente não ia estar alimentando mais um parasita nas nossas prisões. Quando, em 2022... Bolsonaro alertou para o problema, só faltou a militância dizer: eles estão sendo deportados e algemados. Veja como isso é bom. Aí justificariam que ia aumentar a nossa mão de obra com a repatriação deles, que nós teríamos mais brasileiros falando inglês, só ia faltar isso, não ia faltar mais nada. É a cara desse povo. Ai, meu Deus do céu, olha, fica cada dia mais difícil. Valdir Palma, de Bragança Paulista, até a próxima, claro, se deixarem. Forte abraço.